Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Resumos Legais. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você possa acompanhar todos os vídeos que eu vou postando aqui diariamente. Na aula de hoje, nós estamos tratando do eixo temático número 3, Sociologia e Psicologia aplicadas ao trabalho. Nós estamos em uma sequência de vídeos voltadas para o concurso nacional unificado e estamos trabalhando basicamente o bloco 4. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar do trabalho como uma categoria do pensamento sociológico. Antes de continuar, clica aqui no link da descrição e veja uma sequência de itens que eu separei para que vocês possam ter um estudo muito mais agradável e extrair o máximo possível de conteúdos que você puder. Vamos para algumas considerações em relação à compreensão do trabalho como uma categoria do pensamento sociológico. Então, nós podemos compreender que na nossa sociedade ocidental, por conta da Revolução Industrial e também por conta do capitalismo, nós podemos compreender que o trabalho se tornou uma mercadoria principal. E essa mercadoria ela vai alavancar esse processo de acumulação do capitalismo. E por conta disso, nós vamos compreender a sociologia, de uma maneira geral, vai compreender o trabalho como uma categoria central para a compreensão da sociedade. Então, nós podemos compreender que a base para a compreensão do trabalho como a categoria do fenômeno sociológico é porque o trabalho foi se transformando como um fenômeno para a compreensão dessas relações econômicas, sociais e culturais. Então, nós podemos dizer que o trabalho, ele transforma a sociedade e também é transformado por meio dela. É como se fosse uma relação de transformação mútua, onde o trabalho transforma a sociedade e também é transformado por ela. Uma série de conceitos é importante para que a gente possa fazer a compreensão, para que a gente possa estudar o trabalho como a categoria do pensamento sociológico. Nós podemos citar aqui a divisão do trabalho, o conceito de alienação, o conceito de trabalho imaterial, que surgiu no pós-fordismo, o conceito de feminismo e trabalho, e também o conceito de globalização e trabalho precário. São conceitos que devem ser compreendidos, devem ser aprofundados, para que a gente venha a entender o trabalho como uma categoria do pensamento sociológico. Item 1.8 do edital, o trabalho humano e sua evolução histórica. Trabalho escravizado, trabalho feudal em servidão, trabalho livre desprotegido. Nós vamos iniciar agora falando sobre essa evolução histórica do trabalho, conforme propõe o edital. Vamos iniciar aqui com o trabalho escravizado. O trabalho escravizado na origem, lá na Antiguidade Clássica, na Grécia e em Roma, ele era praticado por prisioneiros de guerra. Então, nós vamos ter aqui duas classes. O trabalho era praticado por escravos, que eram os prisioneiros de guerra, e por trabalhadores livres. Estes dedicavam-se ao artesanato e ao campo. Mais especificamente, na Grécia, nós vamos ter a seguinte situação. Os trabalhadores livres dedicavam-se a esse artesanato e ao campo. Os escravos dedicavam-se aos trabalhos mais braçais, aos trabalhos mais pesados, enquanto o cidadão, no sentido da palavra, lá na Grécia, era aquele que não trabalhava e ele usava o tempo dele livre para filosofar, para se dedicar a outras atividades relacionadas, por exemplo, à política. Então, nós vamos compreender que o trabalho escravizado na Antiguidade Clássica era praticado desta maneira. E vamos compreender também disso que havia uma visão negativa do trabalho, porque os cidadãos não trabalhavam. Avançando mais, nós vamos ter agora a compreensão do trabalho feudal. Como que ele era praticado, por quem que ele era praticado e qual a compreensão que se tinha dele. Vamos compreender o trabalho feudal, o trabalho servil do feudalismo, que perdurou lá na Idade Média, como um trabalho baseado nessa servidão, onde os camponeses, que eram os servos, eles estavam presos à terra e também eles eram subordinados a uma série de obrigações, porque eles não detinham a terra, então eles trabalhavam na terra de outros, no caso, na terra dos senhores. E por conta disso, eles tinham algumas obrigações, por exemplo, eles deveriam pagar impostos, deveriam prestar serviços, enfim. E é importante compreender que os servos, eles não eram escravos, mas também não eram livres. E como eles não possuíam a terra, eles deveriam trabalhar na terra dos senhores. E o pensamento da Igreja Católica de que aquela situação de trabalho na qual os servos estavam submetidos era um desejo divino, fazia com que eles se resignassem e continuassem trabalhando na terra dos senhores. O próximo item do edital é o trabalho livre desprotegido. Mas antes, vamos compreender algumas situações que levaram até esse trabalho livre desprotegido. No início, nós sabemos que a crise do feudalismo levou as pessoas, o centro econômico, social e cultural,
para os centros urbanos. Então, por conta dessa crise, os centros urbanos começaram a ganhar visibilidade, começaram a crescer. Por conta disso, nós vamos ter também a ascensão da burguesia. Nesse período, as grandes navegações com intuitos dos mais variados possíveis, desde o objetivo do comércio até o objetivo de expandir a fé católica, enfim, as mais variadas situações, levaram ao surgimento do mercantilismo. E nós vamos ter aqui agora uma nova situação econômica sendo formulada, sendo criada, sendo iniciada aqui por conta dessa nova visão trazida pelas grandes navegações. Porém, nós vamos compreender também que, embora haja essa mudança por conta do mercantilismo, a visão negativa do trabalho permanece, porque nós vamos ter aqui os artesãos que trabalhavam, que pagavam impostos, mas nós vamos ter aqui a nobreza e o clero que não trabalhavam. E o trabalho aqui ele era compreendido como uma coisa inferior, e que somente as pessoas de posições sociais inferiores era quem deveriam trabalhar. E nós vamos ter aqui no Renascimento o importante momento para que essa visão negativa do trabalho fosse superada por uma visão positiva. Então, no Renascimento, predominava ideias como racionalismo e liberdade. Nesse momento, surgiram as corporações de ofício, onde os artesãos se reuniam em grupos específicos voltados para determinadas áreas, como, por exemplo, jornaleiros, os artesãos, os sapateiros, os marceneiros, enfim. Em grupos específicos, eles formavam suas corporações de ofícios e nessas corporações eles admitiam a presença de aprendizes. Esses aprendizes iam, logicamente, havia aqui uma relação também de exploração caracterizada, porque os aprendizes eles se estabeleciam nesses alojamentos e eles tinham um alojamento, alimentação e também tinham direito a aprender. Mas isso nessa relação havia também uma situação de exploração. E aí vem a Reforma Protestante. Por meio dela, nós vamos poder ver uma visão diferente em relação à compreensão do que o trabalho representava para o ser humano. Se antigamente o trabalho era visto como algo inferior, voltado para classes inferiores, com a Reforma Protestante, a visão sobre o trabalho foi uma visão diferenciada. O trabalho era compreendido agora como algo que enobrecia o ser humano, como um propósito a ser alcançado, no qual o ser humano poderia se realizar, poderia estar mais próximo daquela compreensão de fazer a vontade divina. Era isso que era visto. Então, não era mais só para pessoas inferiores. Todos deveriam trabalhar para que todos pudessem engrandecer no sentido não mais de apenas lucrar, mas no sentido de algo mais transcendental. E aí, o Weber vai analisar essa relação e ele, no seu livro A Ética Protestante, e o capitalismo, a ética protestante e o espírito do capitalismo, melhor dizendo, ele pôde fazer algumas observações. Ele percebeu que na Inglaterra e na Alemanha, que eram regiões mais desenvolvidas economicamente, que o mercantilismo era mais desenvolvido, as pessoas eram, em sua maioria, protestantes. Então, ele começou a analisar essa relação entre o protestantismo e o crescimento econômico de algumas regiões mais específicas.